E aí eu fui morar em Braga e eu cheguei, chovia, chovia, chovia. Ficou chovendo durante meses. Gente, é sempre assim, chove praticamente todos os dias lá. É bastante frio. E frio com chuva não é fácil, minha gente. Temperatura negativa em casa. Aquecimento é uma coisa muito, muito cara. Então não dá para você ficar ligando aquecimento todos os dias na sua casa. Ainda mais quando que eu que ganhava em real e gastava em euro. Né? Eu trabalhava à distância, ganhando em real, gastando em euro. E eu não podia ficar gastando toda a minha reserva nisso, né? E aí, e eu também queria viajar, então meus recursos eram bastante direcionados para viajar e gerar conteúdo. Aí, gente, agora em março eu apresentei minha dissertação e tive uma nota assim muito boa. Lá a numeração é diferente, mas eu tirei 17 de 20, que para Portugal é maravilhoso. Porque vocês vão ver, o mestrado deles tem bastante profundidade. Eles leem, portugueses estudam muito, leem muito, né? Então, até a forma de raciocínio é um pouco diferente da gente, é com mais profundidade, a gente é mais direto, né? E foi um aprendizado muito grande. E ao final, apresentei minha dissertação, deu tudo certo. Eu vou mostrar também para vocês um pouquinho disso. Voltar a Portugal para defender a minha dissertação de mestrado tem sido uma experiência cheia de emoção. Morei aqui por um pouco mais de um ano para estudar marketing no Instituto Politécnico do Cávado e AVE. Meu projeto trazia todas as estratégias que utilizo aqui no Passos pelo Mundo. E agora voltei para apresentar o trabalho diante da banca. Aquele momento que bateu o nervosismo. Mas essa viagem também é um reencontro com tudo o que fez parte dessa fase da minha vida. Lugares, cheiros, sabores e principalmente pessoas queridas. Cheguei em Lisboa e já fui encontrar minhas amigas Isabel e Matilde. Depois segui para Zambuja para rever Mano, Clarice e Arthur, que preparam um jantar delicioso para nos reunirmos. De lá viajei até Braga, onde fui recebida por Juliana e Paulo, com direito a comidinhas e muitas histórias relembradas. E para celebrar a aprovação, minha amiga Elizabeth preparou um passeio especial. Comemoração parte 2, agora com a Elizabeth. Passamos pelas praias de Palmeira da Lessa e Matozinhos e terminamos o dia no Porto comendo uma francesinha, do jeitinho que só Portugal sabe fazer. No fim das contas, voltar para defender minha dissertação é também revisitar um pedaço da minha própria vida. Então foram 2 anos muito intensos da minha vida, esses anos do mestrado, né, que acabou agora, que teve muita mudança, teve muita viagem, teve muito conteúdo produzido. Eu tenho muita coisa ainda para compartilhar com vocês. Já tem vários vídeos publicados, mas tem outros que eu vou publicar mais adiante. Eu vou fazer roteiros muito elaborados e personalizados. Após a publicação, os guias me deram um trabalho, vocês não têm noção. Por exemplo, o Guia de Portugal ele tem 64 páginas, ele é enorme. E ele é muito detalhado e é tudo baseado em experiência própria, mais pesquisa. Todas as cidades citadas eu visitei e eu vi o que tem de positivo e de negativo. Eu trago história, eu trago link de passeios, eu trago rotas de mapas para você seguir no Google Maps em cada dia. Eu tenho um roteiro dividido por dia, por cidade, do jeito que você quiser. Então, ele é muito completo. E esse foi o tema da minha dissertação, né, de mestrado, meu projeto. Na verdade, eu escolhi um projeto prático, porque tinha essa parte prática e tinha a dissertação que acompanha, né, porque você faz uma análise científica de tudo isso, do mercado. Enfim, foi uma experiência assim, muito engrandecedora. Eu aprendi demais e eu viajei muito, né, para produzir esses conteúdos sobre Portugal. E já tinha ido 2 vezes à Itália e fui mais 2 vezes, porque estando na Europa é muito mais fácil você viajar, né? Porque aqui do Brasil você paga uma passagem muito cara, você tem que estar de férias, tem que ter um planejamento muito maior, tem que ter muito mais recursos. E eu já morando lá em Portugal, né, eu já gastava muito lá, no vídeo anterior vocês podem ver tudo que eu gastei, eu expliquei
aluguel, com faculdade. Eu optei por não ter carro, né, para baratear os meus custos e também porque o transporte público em Portugal é bem bom, eu gosto. E aí, porque eu queria direcionar meus recursos, né, para viajar. E aí, assim, eu comprava uma passagem barata da Ryanair e ia para Itália, ia para outros destinos. E aí eu conheci duas regiões da Itália que eu ainda não conhecia. Eu fui para Roma e fiquei 7 dias, nas férias já, né, porque eu tive férias no mestrado, a gente tem férias. O calendário na Europa ele é diferente. O calendário, eu cheguei em Portugal em outubro, aí eu tive férias no final, umas férias curtinhas, entre o Natal e o Ano Novo, aí as aulas voltam no início de janeiro, porque é inverno, então eles não curtem muito o inverno, eles gostam de curtir o verão. Aí hoje eu entendo porque, assim, de uma maneira muito viva, sabe? Porque quando eu morava aqui no Brasil, antes de morar em Portugal, eu sempre dizia que amava o frio, amava. E eu, inclusive, fui morar no norte de Portugal porque é bem mais frio do que Lisboa. Mas eu explico melhor os motivos. No primeiro vídeo vocês podem ver lá, que é uma continuação, né? Legal, sim, eu já voltei de Portugal. Tem um vídeo aqui mostrando toda a. Vou exibir para vocês o vídeo do meu retorno, que eu quase perdi meu voo, né? E olha que eu cheguei 5 horas antes no aeroporto. É bem curiosa essa história e viralizou tanto no Instagram quanto no TikTok. Eu cheguei 5 horas antes do meu voo em Lisboa e quase perdi o embarque. Mesmo chegando com toda essa antecedência, levei quase 3 horas só para passar pelo controle do aeroporto. E eu não fui a única. Enquanto estava na fila, vi várias pessoas perderem o voo porque simplesmente não conseguiram passar a tempo pela imigração e segurança. Isso está acontecendo porque Portugal e outros países da Europa estão implementando novos sistemas de controle de fronteira, que tornam a entrada e saída de passageiros de fora da União Europeia mais rigorosa. Na prática, isso significa filas muito maiores nos aeroportos, principalmente em Lisboa. Então, se você vai viajar por Portugal, fica a dica: chegue com muita antecedência ao aeroporto, especialmente se você não tem passaporte europeu. Dessa vez eu consegui embarcar, mas só porque cheguei 5 horas antes. Antes, porque o aeroporto de Lisboa está, assim, num momento muito complicado, não só de Lisboa, quanto da Europa, porque eles estão mudando o sistema de imigração e, enfim, está demorando muito a fila e é muito recomendável que você chegue bem antes para que não perca o voo. O aeroporto de Lisboa em si já era meio complicado antes e a situação está bem pior. Eu lembro quando eu me mudei para Portugal, eu fiquei 3 horas na fila. E não é fácil, gente, porque eu tinha saído de Aracaju, pegado um ônibus para Salvador. Em Salvador peguei o voo, fiquei várias horas no aeroporto, porque eu fui com antecedência para não correr o risco, né? Que eu gosto muito de chegar com bastante antecedência. E também era a conciliação dos horários dos ônibus de Salvador, de Aracaju para Salvador, com voos, né? Então fiquei várias horas no aeroporto, depois foi às 9 horas de voo. Cheguei lá mais 3 horas de vila. E, cara, foi bem cansativo a minha ida e a volta também. E eu mostro aqui nesse vídeo. Mas enfim, vamos falar aqui um pouco sobre a grade do meu mestrado. Como eu falei para vocês, o meu mestrado era em marketing turístico e tô lendo aqui, né, algumas disciplinas como gestão hoteleira, marketing de serviços, que turismo é um tipo de serviço, né? Serviço é tudo que é intangível, ou seja, você não consegue pegar, você não consegue descrever, é uma coisa mais intangível, você não consegue tocar. E o turismo né? Você vende emoção, você vende a sensação que você tem ao viver, né? O turismo. Marketing relacional, né? Com várias estratégias relacionais. Metodologia da investigação, essa era a mais difícil para mim, mas graças a Deus deu tudo certo. Marketing digital tinha tanto no primeiro semestre quanto no segundo, foi a disciplina que mais teve conteúdo. Pesquisa em marketing,
liderança, enfim, várias disciplinas muito interessantes. E o mais legal é que era muito conectado com o mercado. Então a gente estudava, por exemplo, a, uma quinta, usava uma quinta, que é como se fosse uma fazenda lá em Portugal, estratégias de atração de turistas, conciliada com vinícola. Enfim, a gente vivia muito o turismo local e eu viajei muito por Portugal. Eu fiz o guia de Portugal, né? E tem também foi desmembrado também Lisboa bate-voltas, Porto e Norte e o guia total de Portugal para quem quiser se aprofundar muito sobre o país. E eu recomendo demais, porque tudo que está escrito lá eu vivi na prática, eu mostrei o que dá certo, qual o melhor ônibus ou trem para determinada cidade, como ligar uma cidade à outra, como fazer bate-volta, onde vale a pena dormir e ficar mais de um dia. É muito completinho. A parte de alimentação também, todas as dicas de alimentação, de hospedagem, onde ficar, o que fazer em cada lugar. Então, olha, se você viajar para Portugal, eu recomendo demais esse guia e o mesmo para a Itália. Só que o primeiro que eu escrevi foi o de Portugal, eu atualizei ele agora, e né, sempre que eu atualizo, eu mando a versão atualizada para quem comprou a primeira versão, e eu atualizei ele agora, mas ele começou a ser escrito quando eu morava em Portugal, e a minha dissertação foi estudar todo esse mercado de marketing turístico, de serviços, essa coisa dos infoprodutos na internet, né? E eu estudei esse assunto com muita profundidade. Inclusive, eu vou deixar a pergunta para vocês, se vocês quiserem que eu traga esse assunto para os próximos vídeos, eu posso trazer várias dicas, né, de como você crescer na internet, e eu tô meio que aplicando agora, assim, no Instagram, eu cresci um pouco mais, né, que foi onde eu me dediquei mais, e agora eu estou me aprofundando mais aqui no YouTube, para tentar entender, né, toda essas ferramentas, esses CEOs, é muito detalhe, minha gente. Então eu posso compartilhar aqui com vocês também todos esses aprendizados. Se vocês também quiserem ter um negócio na internet, deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu fale sobre isso também. Então, eu fiz esse estudo, né, de transformar o Passo pelo Mundo em empresa mesmo, né? Hoje a maioria dos blogs de viagem são empresa e o Passo pelo Mundo surgiu como hobby para mim, porque eu sempre amei viajar, sempre amei viajar. E como jornalista, eu sempre amei escrever sobre minhas viagens. Então eu já tenho um blog há muito tempo, há uns 7 anos, e durante a pandemia eu criei o Instagram Passo pelo Mundo. Tempos depois, meu blog ele foi convidado para ser publicado em um portal de notícias chamado F5 News. E hoje meu blog é uma coluna do F5 News, que foi maravilhoso para mim, porque ele passou a ter mais visibilidade. E o F5 News faz a edição profissional dos meus vídeos de roteiros que vão para como link, né, para o blog F5. Então, assim, vários vídeos que vocês vão ver aqui no canal têm edição profissional. São muito bem feitos, modéstia à parte. Porque eu já trabalhei com roteiros de vídeo muitos anos em televisão, trabalhei em televisão, eu fiz muito roteiro de vídeo e muito sobre turismo também, né? Fiz muito vídeo de turismo na televisão, assim, documentários e tal. Em produtora, trabalhei e eu apliquei essas técnicas que eu aprendi a minha vida toda aqui nesse canal. Então tem vídeos muito completinhos. Tipo, se você for viajar para determinado lugar, tem diversos países, estados e cidades do Brasil também. Tem vários para vocês escolherem aqui, super recomendo. Mas aí era um hobby, até então era um hobby, e nesse mestrado eu decidi que eu ia criar mesmo uma empresa e eu poder me dedicar mais, né, isso paralelo ao meu trabalho, que eu faço também. E, e eu estudei toda essa parte de SEO que eu estou aplicando agora, porque até então, minha gente, eu era muito sobrecarregada. Porque, imagina, trabalhando à distância, morando em outro país. No outro vídeo eu mostro toda a dificuldade que foi de documentação, de, de mudança, né, para Portugal. Depois eu voltei para o Brasil. Inclusive, eu morei, olha só, em quantas cidades em menos de um ano que eu me mudei. Eu saí, depois de 9 meses, né,
eu saí de Braga, aí fui morar em Lisboa. Depois de alguns meses em Lisboa, eu fui para Aracaju. De Aracaju, passei 4 meses, eu vim para Brasília. Então, eu posso também fazer um vídeo sobre isso, né? Como foi me mudar tantas vezes. Quando você vive, é muito diferente de você viajar, né? Porque até então eu já tinha ido algumas vezes para a Europa, porque a Europa é minha paixão, minha gente. A Europa é minha paixão. Para vocês terem ideia, eu não tinha carro ainda, e eu juntei dinheiro na época, e minha mãe achava que eu estava juntando, isso há 20 anos atrás, minha mãe achava que eu estava juntando dinheiro para comprar um carro. Eu disse, não, minha mãe, é para fazer um intercâmbio na Inglaterra. Minha filha, ao invés de ter um carro, você vai viajar. Eu disse, vou. E foi a primeira vez que eu fiz minha viagem internacional, foi para a Inglaterra e Portugal, que eu tinha uma amiga que morava em Portugal, e aí eu fiquei uma semana em Portugal, ainda fui para a Espanha, para casa de outra amiga que eu conheci, no meu inglês, né, lá na Inglaterra. Então, eu sempre fui apaixonada por viajar e sempre fui apaixonada pela Europa. E eu queria muito morar na Europa e eu consegui realizar, né, essa coisa também que eu também posso falar em outro vídeo, se vocês quiserem. Quando a gente acredita muito, quando a gente se dedica, estuda, porque também não adianta acreditar e não fazer sua parte, né? Mas quando você se dedica muito e você acredita, tudo é muito possível. Então, foi muito maravilhosa essa experiência de morar em Portugal. Eu aprendi, assim, nossa, eu acho que eu aprendi mais do que os últimos 20 anos. Eu vivi muita coisa em 2 anos. E eu aprendi, e além, aí você tem, né, no mestrado, a primeira parte do mestrado, que é as disciplinas que você tem que estar presencialmente, e a segunda parte do mestrado, que é a dissertação, que é essa parte assim muito elaborada. Eu vou começar a colocar em prática a minha dissertação aqui no canal, aqui agora no meu canal, e se vocês quiserem eu também faço vídeos explicando cada passo a passo, que vocês podem ver comigo o que está dando certo, o que não está dando certo, se alguém tiver interesse, né, nessa parte de entender como crescer um canal, como montar um negócio online, né? Eu posso compartilhar esses assuntos também, porque é o tema da minha pesquisa. E, ao final, minha dissertação, agora eu soube há pouco, foi publicada em uma revista inglesa, né, que o meu orientador escreveu um artigo a partir dela, resumindo um pouco ela, e ela virou um artigo científico publicado numa revista inglesa, e eu fiquei muito feliz. Então, assim, o que eu quis trazer nesse vídeo é o quanto que morar fora, morar no exterior, estudar no exterior, faz assim com a nossa mente, ó. Cara, é surreal o aprendizado, e eu recomendo aqui para todo mundo. Então, eu quero saber desses temas todos que eu falei durante o vídeo, qual deles vocês querem que eu volte a falar? Podem deixar aqui nos comentários. Ah, e não se esqueçam de seguir e curtir esse vídeo, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo.